Olá, o meu nome é Josimara Fátima Máximo de Araújo ou Dioci Rafaelo como sou conhecida e essa é minha história. Há 9 anos atrás eu que já há 2 anos namorava um jovem rapaz de família muito rica de Campo Limpo Paulista cidade depois da minha cidade Várzea Paulista chamado Marcondes Andrade. No ano de 2011 eu fui abusada sexualmente por ele, eu 17 para 18 anos na época e ele 26 para 27 anos. Eu o namorava desde os meus 15 anos e meio desde de 2009. Tudo começou num horrível dia onde eu fui à casa do Marcondes como de costume para me encontrar às escondidas, pois a minha mãe não o aceitaria de modo algum por causa de sua idade com ele. Minha mãe na época visitava o meu irmão que estava pela primeira vez havia uma semana que havia entregado o corpo a ele, pois já tive vários namorados, mas por conta da quantidade de remédios controlados que eu tomava, pois eu tinha vários desmaios e ataques, eu não podia ter algum tipo de relacionamento íntimo com ninguém, pois sempre tive medo de ficar grávida, coisa que eu não podia ter um filho naquela época. Ele foi o primeiro que me tocou. Até que chegando na casa dele eu cruzei com uma jovem do serviço dele chamada Jéssica. Ela disse que ele a estava assediando. Logo em seguida nós discutimos, eu dei um tapa na cara dele e ele terminou comigo e isso fez o meu mundo cair. Fiquei com tanto ódio que resolvi me vingar, então fui até a casa do Dalton, um dos meus ex-namorados que na época era mega apaixonado por mim ainda, então eu chorei muito em seus braços e disse que queria dormir com ele. E assim eu fiz, eu transei com o Dalton. Foi quando o Marcondes, que foi atrás de mim, me viu na casa do Dalton e me flagrou na cama deitada e abraçada com ele. Que furioso pediu a Dalton e eu nos vestir, então nós nos vestimos e ele me pediu para tomar banho na casa do Dalton. Eu, sem saber suas verdadeiras intenções, obedeci e me enxuguei e me troquei. Foi onde o Dalton terminava de se vestir. Envergonhado, ele me puxou pelos cabelos da casa do Dalton e chegando em sua casa me falou para eu tirar a roupa. Enquanto ele me molestava, ele tocava os seios e o meu bumbum. Eu o chutei e sair correndo de lá para pedir ajuda. Ele que era usuário de drogas e álcool, por isso fez isso comigo. Ele estava muito alcoolizado e drogado e nervoso até eu cair na varanda da porta dos fundos da casa dele. Foi onde eu pegou com toda a sua força e altura maior. Eu era até gordinha naquele tempo, mas sempre foi baixinha. Ele era muito mais alto do que eu e bombado. Ele me pegou no colo como se eu fosse um bebê. E ele me levou pro quarto e lá ele jogou no chão, já que estava tão alcoolizado e drogado. Ele trancou tudo para não fugir novamente e começou a beijar os meus lábios e tirou a minha blusa que era de botão, desabotoando e depois a minha calça e falou que eu deveria sim ficar com ele, já que eu havia ficado com o Dalton. Foi quando ele me agarrou mais forte ainda e começou a me molestar novamente e a se esfregar no meu corpo e me estuprar. Enquanto isso, eu gritava e chorava. Foi quando eu, no ato lhe mostrar o quando aquilo estava doendo, eu mordi a boca de lê. Daí ele me socou a cara e disse, bravo, para eu ficar quieta e começou a bater a minha cabeça no chão e a me ameaçar de morte. Eu, para proteger a minha mãe que não sabia de nada, então resolvi deixar ele então assim me ferir e ele começou a me violar novamente após me obrigar a tirar a roupa dele. Eu estava indefesa ali, sozinha. Aquilo durou 1 hora e 40 minutos. Ele se jogou com força sobre o meu corpo, me obriguei ou a fazer as coisas mais macabras do mundo enquanto eu via ir pelo meu corpo sangue o tempo todo. Meu coração se partia em dois. Eu chorava escondido para ele não se ligar e me matar ou me ferir mais ainda. Depois ele dormiu e eu consegui roubar o molho de chaves do bolso da calça e fugir após o colocá-lo na cama e me banhar para ninguém se tocar de que havia sido abusada sexualmente, para não chamarem a polícia e o prendê-lo 3 horas depois
de eu ter fugido de lá onde eu fui de ônibus de Campo Limpo Paulista até Várzea Paulista de volta. Ele acordou e leu um bilhete deixado por mim no criado mudo e, chocado com o que ele mesmo fez, não conseguia acreditar naquela cena. 2 anos depois ele morreu. Dizem boatos não comprovados de que ele pode ter cometido suicídio por ter se sentido culpado por ter me violado. Sabe, eu não guardei mágoas ou rancor no meu coração dele, eu até o perdoei. Hoje em dia eu tenho 26 anos de idade, vou fazer 27 anos em agosto desse ano e hoje eu tenho depressão. Tentei o suicídio várias vezes. Muitos acham que isso é frescura, mas é porque nunca passaram pelo que eu passei como mulher e como pessoa. Eu reapareci no começo desse ano 2020 em janeiro dele no jornal A Verdade de Várzea Paulista falando sobre isso. Se você já sofreu abuso sexual ou conhece alguém que já sofreu abuso sexual, compartilhem essa história. Ok, tchau, obrigada por verem essa matéria, fiquem com Deus e Jesus os iluminem. Dioci Rafaelo e Grupo Camaleones Várzea Ponta. Beijocas.